Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016 que envolve conceitos a respeito de análise e interpretação de gráfico. Mas isso a gente vai ver aí em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 139 do Enem 2016, prova de matemática. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Questão número 139 do Enem 2016, matemática, prova amarela, que diz assim: o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Primeira, a variação do nível de chuvas pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. Segundo, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Terceiro, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então, segue aí o gráfico, a gente vai mostrar com detalhes em seguida. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. Logo, o mês escolhido para o plantio, e aí seguem as alternativas, tá bom? Então vamos lá, novamente aqui o gráfico, que a gente vai mostrar com detalhe no decorrer da resolução da questão. Então esta questão trata sobre análise e interpretação de gráfico. Mais uma questão que o Enem apresenta com relação a gráfico, que é frequente nas provas do Enem. Então temos aqui novamente o nosso gráfico. Eu tracei aqui uma linha vermelha, exatamente em cima aqui da temperatura de 15 graus Celsius. Eu vou explicar que é uma das restrições do enunciado, tá bom? Então vamos ver. Do mês do plantio para o mês subsequente, o clima deve possuir as seguintes peculiaridades. Então, a gente vai apresentar aqui as restrições que o enunciado apresenta, para que essa pessoa que vai fazer esse plantio dessa flor rara execute, já que existem 3 condições para que seja possível que ela tenha sucesso, desde que o clima na região satisfaça essas 3 situações. A primeira delas, como mencionado no texto, que a variação pluviométrica seja menor que 50 milímetros do mês do plantio para o mês subsequente, ou seja, o próximo mês, o mês seguinte, tá certo? Essa é a primeira. A segunda restrição é que a temperatura mínima seja de 15 graus Celsius nesses 2 meses, tá? E a terceira restrição é que a temperatura máxima tenha um aumento não superior a 5 graus Celsius. Então, a temperatura máxima ter aumento não superior a 5 graus Celsius, tá? Então, como a gente pode observar, das 3 condições, a gente tem 2 situações que são variações e uma que é um valor específico, que é justamente a temperatura mínima de 15 graus Celsius, tá? Ou seja, então por isso que eu passei esse traço aqui, paralelo aqui ao eixo horizontal, que é o eixo dos meses, Do lado esquerdo aqui eu tenho o índice pluviométrico, em milímetros, e no lado direito a temperatura em graus Celsius. O gráfico cinza, aqui essas barrinhas, corresponde à pluviosidade, às chuvas, Esse gráfico constante aqui de cima, traços constantes, a gente tem a temperatura máxima em cada mês. E aqui o de baixo, o gráfico pontilhado, é a temperatura mínima, tá certo? Então, vamos lá.
Na segunda restrição, ele diz que a temperatura mínima não pode ser, né, menor do que 15 graus Celsius. Então, por isso que eu passei aqui o traço vermelho justamente nos 15 graus Celsius. Com isso, o que é que eu fiz? Já eliminei aqui maio, junho, julho, agosto, outubro, e aqui volta novamente abril, né? E maio novamente. Então, esses meses possuem temperatura abaixo de 15 graus Celsius. Então, para plantar essa flor rara, não vai servir. Então, já estão descartados. Então, o que eu tenho para analisar? Setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vamos começar por setembro, já que uma das condições já atende, que é a temperatura ser acima de 15 graus Celsius. Vamos ver, primeiramente, a questão da variação pluviométrica, né? Entre os meses, né, de setembro e outubro. Eu já vejo aqui, né, que entre setembro e outubro. Vamos lá. Vamos ver essa questão. Ainda tem mais aqui, deixa eu ver. Abril, temperatura, agosto, tá certo. Então, outubro, eu falei outubro, mas na realidade a temperatura de outubro, ó, é acima de 15 graus Celsius, tá? Eu falei errado. Por isso que eu, agora analisando, né? Então, a temperatura mínima é essa daqui, ó. Então, esses meses aqui, ó, repetindo a temperatura mínima de 15 graus Celsius. Maio, junho, julho. Agosto tá, né, abaixo aqui, podemos aqui considerar, né, que agosto também tá baixo, né? Então, acima de 15 graus, tá ok, tá ok. Aqui, maio novamente abaixo. Então, essas aqui estão fora, né, da nossa análise, tá bom? A gente pode até considerar aqui, né, vamos considerar que o agosto esteja na temperatura mínima de 15 graus Celsius. Vamos analisar a segunda situação, a variação pluviométrica entre os meses do plantio. Digamos que a gente resolva plantar aqui em agosto para setembro. Agosto tem índice de pluviosidade, né, menor que 50 e setembro já tem 150. Então aqui a variação já foi de 150, digamos que 150 menos 50 dá 100. Olha aqui, a variação pluviométrica menor que 50 milímetros. Então já deu mais de que aproximadamente 100 milímetros. Então, agosto já está fora, independentemente aqui da temperatura. Vamos analisar agora setembro com outubro, tá? Setembro eu tenho 150 milímetros aproximadamente, outubro abaixo de 100. Também pelo índice pluviométrico também está descartado, né? 150 menos 80, sei lá quanto aqui, 70 por aí, dá maior que 50, né, a variação, tá? Aqui o mínimo tem que ser 50 milímetros. Então, setembro também está fora, tá certo? Além disso, né, setembro aqui a gente pode observar que a variação de temperatura de setembro para outubro, olha aqui, ó, deu esse salto muito alto. Aqui aproximadamente 25 graus, né? Cadê setembro? O que é isso? 20 graus, né? Temperatura aproximadamente 20 graus. E aqui, aproximadamente 30. Então, já deu uma variação de aproximadamente 10 graus Celsius, que é maior do que esse aumento aqui, não superior a 5 graus Celsius. Então, aqui, realmente, está mais do que confirmado que setembro está fora. Analisando agora outubro, temos aqui a temperatura acima de 15 graus, ok, beleza? E a variação de pluviosidade. Temos aqui aproximadamente, como a gente viu, 70 e aqui novembro 200. Então está bem fora, bem acima de 50 milímetros. Então outubro também está descartado. Vamos analisar novembro, plantio iniciando em novembro comparado com dezembro. Temperatura, a mínima também aqui acima de 15, beleza? Variação da pluviosidade. Temperatura. Vamos ver a temperatura que tem que ter um aumento de não superior a 5 graus Celsius. Aqui a gente vê de novembro para dezembro que ao invés de ter um aumento na temperatura, há uma queda de temperatura, tá?
Aqui a curva descendo é uma queda, então tem que ter o aumento. Então aqui já descarta de novembro. Vamos analisar dezembro para janeiro. Dezembro para janeiro, temperatura mínima de 15 graus Celsius está acima, beleza? Vamos verificar aqui de dezembro para janeiro, tem um leve aumento na temperatura que não chega a ser 5 graus Celsius, ou seja, essa outra situação aqui também atende a aumento não superior a 5 graus Celsius. Agora vamos analisar a questão da variação pluviométrica, que tem que ser menor de que 50 milímetros. Dezembro eu tenho aqui um pouquinho acima de 200 e janeiro abaixo de 150, um pouco abaixo de 150, isso remete que a variação é maior que acima de 200 e abaixo de 150, logicamente que a diferença, né, pluviométrica e a variação é maior do que 50 milímetros, então está descartada plantio em dezembro. Vamos agora analisar o plantio em janeiro. Temperatura mínima acima de 15 graus Celsius, ok. Variação de temperatura máxima, né? Está aqui em cima, não superior a 5 graus Celsius. Vamos ver. Aqui eu tenho aproximadamente 26 graus e aqui em fevereiro não chega a 30. Então, ou seja, é menor de que 5 graus Celsius essa variação de temperatura aqui, ó, entre janeiro e fevereiro, tá? É aumento menor de que 5 graus Celsius. Então, 15 graus Celsius atende, ela é maior na mínima, e a máxima tem uma variação do mês do plantio de janeiro para o subsequente, que é fevereiro, não maior que 5 graus Celsius. Beleza. Agora vamos analisar a variação pluviométrica que seja menor de que 50 milímetros. Aqui eu tenho algo em torno de 140, mais ou menos, para janeiro, e fevereiro algo aqui em torno de 130. Então aqui a gente já vê que a variação 140 para 130 dá aproximadamente 10 milímetros, né? Que é menor do que 50 milímetros, conforme pedido. Então as três restrições são atendidas para janeiro. Então janeiro já está beleza. Vamos só confirmar aqui os dois que faltam, né? Para a gente não ter total segurança. Fevereiro. Temperatura mínima acima de 15 graus Celsius, ok. Só que, quando eu olho aqui em cima, de fevereiro para março, a temperatura máxima, ao invés de aumentar no máximo 5 graus Celsius, ela tem uma queda. Então, aqui, de fevereiro para março, já está descartado. De março, temperatura mínima de 15 graus Celsius, ok. E de março para abril também tem, ao invés de ter um aumento, tem uma queda. Então, está descartado. Então, a resposta, né, alternativa para que ele faça o plantio, né, e atenda os três requisitos é em janeiro, ok? Com isso, a resposta é a letra A. O mês escolhido para o plantio foi janeiro. Beleza? Tranquilo? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.